Saúdes, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que vocês estão aqui essa manhã. Certamente cremos que Deus já está falando com vocês e ainda falará mais ainda, né? É pela fé que nós estamos aqui, porque cremos que na comunhão dos santos o Senhor se faz cada vez mais presente, amém? Vamos orar, amados irmãos, pedir que o Senhor esteja dirigindo mais esse momento em que nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por ter essa oportunidade, Senhor, de estar na Sua casa, Pai, de ouvir a Sua palavra, de cultuar, louvar e engrandecer a Ti, Senhor. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso, Tu és santo, inigualável, e o Senhor já se faz presente aqui em nosso meio, e é o Senhor quem cura todas as esferas, todas as facetas da nossa vida. É o Senhor quem restaura nosso ser, ó Pai. E quem redime a nossa alma, Pai, nos declara justo, e por isso nós te agradecemos, Senhor. Fala conosco, Pai, através da sua santa e bendita palavra. Tu és a palavra, Jesus, e é no teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus no Salmo 40. Salmo de Davi. Livro de Salmos, Salmo 40. Nós vamos estar meditando em 4 versículos, apenas nos 4 primeiros versículos. 41, assim diz a palavra do Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Algumas traduções vai falar um poço. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Amém? Amados irmãos, a palavra, você pode às vezes até dizer, um salmo, somente esse trecho da palavra. Essa palavra eu já ouvi tantas vezes, já meditei, e às vezes a gente está lá no banco e a gente que tem um pouco mais, já é crente mais cascudo, né? Já sei o que ele tem, o que ele vai falar. E às vezes ele liga o off, né? E fica ali só de corpo presente. Mas eu digo para você essa manhã, fique aqui com a gente, amém? Porque a palavra ela é viva, e ela se renova, e ela é eficaz, e cada vez ela vem abranger e tocar a gente em alguma área da nossa vida. E nós precisamos estar meditando sempre na palavra do Senhor, sempre estar focando nessa palavra, porque é nela que nós encontramos as fontes da vida, nela que nós encontramos a Jesus, nela que nós podemos ter mais experiências com Ele, e é nela que nós conseguimos olhar no espelho e refletir como nós estamos diante do Senhor. Porque os dias estão se aproximando do dia em que o Senhor irá nos chamar, né? Quer seja pela morte ou quer seja pelo arrebatamento. Esse dia se aproxima, cada dia mais. A finitude de todas as coisas, ela chegará um dia. E, quiçá, peçamos a Deus que não sejamos pegos de surpresa. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre meditando na palavra do Senhor. Os salmos, quando nós lemos assim, nós vemos que quão interessante às vezes um pouco diferente do restante da Bíblia, porque muitas vezes os salmos expressam a alma do homem diante de Deus. Os salmos eles vão mostrar ali, muitas vezes, as aflições, as decepções, as alegrias, as derrotas, as tristezas, e também vai mostrar, às vezes, a fé e a falta de fé. Então, os salmos eles vão mostrar tudo isso. É um homem diante de Deus, um homem falando com Deus, um homem pedindo socorro a Deus, um homem clamando ao seu Criador. E esse salmo é um salmo de gratidão. É uma oração ao Senhor, e nos 3 primeiros versículos nós temos aqui uma questão que o salmista descreve uma experiência de libertação. A libertação.
O homem que não tem a Cristo, ele necessita de uma libertação. Porque ou nós estamos presos às coisas desse mundo, ou nós estamos, então, libertos no reino de Cristo. Não existe meio termo. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. A palavra, se você ler principalmente as cartas de João, ele faz essa questão. Ou você é, ou você não é. Nós pedimos a Deus que nós estejamos sempre fazendo parte do reino de Deus. Sempre, sempre, sempre na presença dEle. No Salmo 40, versículo 1, a palavra diz assim: esperei com paciência pelo Senhor ou no Senhor. Esperar, meus irmãos, já não é uma coisa muito fácil. É fácil esperar? Você está lá com uma dor terrível, e aí aquela fila, Na minha época é o INAMPS, hoje é o SUS. Você está lá naquela fila, o INAMPS, alguns lembram aqui, hein? Quando você, já estão denunciando a idade aí, Então você ficava esperando ali, e aquela fila não andava, e não passava a hora, e você se mexia de um lado e para o outro, e você não passa a hora. Ou você está num avião, você tem medo de avião, a viagem é de 1 hora, às vezes nem isso, mas parece que é uma eternidade, não passa. E eu que digo, não gosto de avião, tenho medo de avião. E bem antigamente também, quando você ia ao dentista, não era hora marcada, você ficava na sala de espera, esperando ali e tal, Aquelas revistas do tempo, que é uma revisão de história, e você está ali, esperando e ouvindo aquele barulhinho, e o que está me esperando, E a hora não passa, e aquele momento não chega, e a aflição vai cada vez aumentando mais. Então, esperar já não é fácil. Agora, imagine esperar com paciência. Esperar com paciência, é uma virtude, esperar com paciência. Tem a ver com o fruto do Espírito, da longanimidade, longânimo, ter bastante um ânimo longo, que se estende, que vai além daquilo que se possa imaginar, do que possa se resistir. Então a paciência é uma arte, a arte de esperar. E é mais que uma espera, é uma questão de expectativa calma. Quando você espera com paciência, expectativa calma, Você fica, como dizem os jovens aí, suci, Fica ali esperando ali que tudo vai correr bem. As suas ansiedades ficam debaixo da paciência. Isso é esperar com paciência. É fácil? No mundo que nós hoje queremos tudo rapidinho, não é fácil. Mas para Deus não existem urgências, porque Deus está no controle de todas as coisas. Para nós é urgente, mas para Deus, Ele já sabe, Ele já sabia de antemão o que iria acontecer. E se nós então confiamos nele, nós temos essa segurança e podemos então esperar nele com paciência. George Miller, um famoso missionário inglês, no século XIX, ele confiava sempre na provisão de Deus. Tinha muitos orfanatos, mexia com crianças abandonadas, trabalhava com crianças abandonadas, e muitas vezes não tinha recursos. E ele confiava sempre no Deus da provisão. Esperava com paciência, não se desesperava. Era um homem de oração. Olhavam para ele e viam a paz, viam nele a serenidade. Eu gostaria de ler aqui uma coisa que ele disse certa vez. Você não precisa dar um passo no escuro. Se você der esse passo no escuro, certamente correrá o risco de errar. Então, espere. Espere como? Espere até que você tenha luz, que os seus olhos possam ver a ação de Deus. Se você esperar com paciência e fé, e com uma expectativa, você verá que não foi em vão. Esperar no Senhor nunca é em vão. E você verá que o Senhor mostrará a você que Ele é conselheiro, que Ele é sábio e que Ele é bom. Esperar em Deus não é perder tempo. Amém? Então você deve ter aí expectativas.
Você deve ter demandas, coisas que você já tem colocado diante do Senhor, coisas que você está esperando e que muitas vezes você já está até numa situação de que você está murmurando, até reclamando. Poxa, mas não acontece, não chega a hora, né? Não chega o momento. Calma, espere com paciência. Não dê um passo no escuro. Confie no Senhor, espere nele. No relato, quando nós falamos de paciência, de quem nós lembramos? De Jó. Até tem um ditado popular que fala assim, então, mas tem que ter paciência de Jó. A paciência de Jó. Realmente, a paciência de Jó é uma coisa que nos ensina, porque ele é um homem que ele esperou com paciência no Senhor. Ele continuou com paciência a confiar em Deus. Deus permitiu que fosse tirado tudo dele. Se nós lemos a história, ele era um homem justo e, de repente, num momento para o outro, ele perde tudo. Perde as suas riquezas, perde seus filhos, perde a sua saúde e a sua mulher, os seus amigos, e até mesmo a sua consciência fala para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Certamente ele até pensou nisso, a sua consciência falava para ele, mas ele decidiu, irmãos, esperar com paciência no Senhor. Certamente você lê o livro de Jó, você vai ver ali que ele fez questionamentos a Deus. Mas ele em nenhum momento deixou de esperar em Deus. E esperou com paciência, e Deus então o retribuiu, e ele teve tudo no final em dobro. E Deus restituiu todas as coisas, porque existia um propósito naquele sofrimento, existia um propósito naquela espera. Irmãos, existe um propósito na espera que você está passando, que você está presenciando. Há um propósito. Um propósito, às vezes, de você conhecer mais a Deus, um propósito, às vezes, de você buscar mais a Deus, um propósito, muitas vezes, de você negar o teu eu. Jó é um exemplo para nós, então, de paciência. E isso nos ensina que, muitas vezes, as dificuldades, as lutas que nós passamos, elas têm um propósito, e, às vezes, nós só iremos descobrir o propósito lá na frente. Quando nós olhamos, então, para trás e falamos, puxa vida, realmente foi bom ter esperado, foi bom não ter tomado aquela decisão que eu iria tomar, e eu acabei não tomando porque eu esperei com paciência no Senhor, amém? Então espere com paciência no Senhor, busque a Ele, e Ele te dará a serenidade para que você possa, então, esperar com paciência. É Ele que faz com que você tenha essa condição de esperar com paciência. Por isso que a palavra fala, esperar com paciência em quem? No Senhor, pelo Senhor. É Ele que vai te dar as condições, porque é sobrenatural, irmãos. É sobrenatural esperar com paciência. Não é natural, não é normal, ainda mais nos dias de hoje. Então, nós vamos aprender. E lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 e 9, a palavra diz assim, o fim das coisas é melhor. O fim das coisas é melhor. É melhor, por quê? O fim das coisas é melhor. É melhor que o início, porque vai mostrar que o paciente vai prevalecer sobre aquele que é orgulhoso, que é ansioso, que toma as atitudes pela sua própria força, pela força do seu próprio braço. Então eu digo para você, meus amados irmãos, confie na palavra. Confie na palavra. A palavra diz que se nós confiarmos no Senhor, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Se a palavra assim diz, eu fico com a palavra. E isso é um exercício de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E certamente Deus se agradará em ver que você espera com Ele com paciência. Esperar com paciência no Senhor é algo que o salmista demonstra aqui, que é algo maravilhoso que trará um resultado. Você quer ter um resultado? Espere com paciência. Espere no Senhor. Espere com paciência nele. Nele nós vamos encontrar, então, como eu disse, a força. Nele nós vamos encontrar o motivo para aguardar, porque saberemos certamente que a solução dos nossos problemas será o melhor. Quantas vezes nós, por causa da nossa ansiedade, tomamos certas atitudes? Atitudes, às vezes, no casamento, com a esposa com o esposo, com os filhos, no emprego, no trabalho,
Ali, às vezes, tomamos atitudes precipitadas e o final, às vezes, é trágico. Esperar com paciência até mesmo para falar, às vezes, certas palavras, porque certas palavras vão trazer feridas, vão trazer desacordos. Não é? Então, é necessário esse fruto maravilhoso que é esperar com paciência. Salmo 40, versículo 1, parte B. A palavra diz assim: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é maravilhoso. E às vezes, quando nós esperamos com paciência nele, nós clamamos e nós obtemos a resposta, muitas vezes nós começamos a nos achar. Olha, eu oro e acontece. Olha, eu oro, eu clamo e o socorro vem. Nós começamos a nos achar. Olha, eu orei e a pessoa foi curada. Tadinho de você, né? Tadinho de mim. Quem somos nós? Nós não somos merecedores. Nós não somos melhor que ninguém. Mas Deus, na sua grandeza, na sua grandiosidade, no seu infinito amor, olha para nós, através dos méritos de Cristo, e diz: lá tem um filho que está clamando, e eu vou responder a ele. Deus, na sua grandiosidade, se inclina para eu que sou pequeno, ínfimo, mas é maravilhoso, porque a palavra diz que Deus amou o mundo, Deus me amou, Deus te amou, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos esse versículo de cor, mas muitas vezes não deixamos que esse versículo verdadeiramente esteja sempre em nossa memória, sempre esteja latejando em nossa vida, mostrando que nós somos amados. Muitas vezes achamos que não somos amados, que não somos importantes. Realmente, se olharmos para a nossa finitude, nós não somos importantes, mas Deus nos considera importante pelo seu Filho Jesus. Olha através das lentes de Jesus para nós e vê ali um filho. Então Ele nos ouve, Ele nos considera importante, Ele responde às nossas orações, conhece as nossas aflições, as nossas dificuldades, a nossa falta de paciência, a nossa dificuldade em esperar. Ele sabe de todas essas coisas. Mas Deus sempre é bom. O tempo todo, como diz naquele velho jargão, Deus é bom. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe as dificuldades que você tem enfrentado. Ele sabe as lutas que você já passou, que você está passando e que você ainda vai passar. Mas certamente todas as coisas colaborarão para o teu bem. Amém? Colaborarão certamente para o seu bem, se você assim estiver firmado nessa palavra, nessa rocha, que é Jesus. Os problemas que você tem hoje serão motivos de testemunho amanhã. Aleluia. Salmo 40, versículo 2, parte A. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, um poço de lama. A lama é a parte mais funda de um poço. Se você for olhar um poço, a água está ali limpinha, mas lá embaixo há lama, uma lama densa, uma lama pegajosa, uma lama onde você não consegue se firmar, uma lama terrível. E quando o salmista fala sobre essa lama, esse lago horrível, esse charco de lodo, faz alusão no hebraico ao Sheol, que é o mundo dos mortos, onde ali não tem aonde se esgueirar, onde se segurar, aonde você se debate e não consegue sair do lugar. É um lugar escorregadio, um lugar onde você não consegue firmar os seus passos, um lugar que os seus pés ficam vacilantes. Por quê? Porque é lama. É aquela velha história da areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você fica preso. Então, se acalme, dê um passo atrás, fique calmo, o socorro virá. Não fique se debatendo. Muita calma nessa hora, né? Então, é uma luta terrível estar nesse poço. E era essa a condição que o salmista Davi se encontrava.
Ele é uma declaração aqui que ele demonstra. Os maiores inimigos deles não estavam no exterior, mas os maiores inimigos de Davi estavam dentro dele mesmo. As suas decepções, as suas angústias, as suas aflições, as suas dificuldades. Então, Davi se encontrava vacilante. Quantos de nós, às vezes, nos encontramos numa situação tal que nós estamos vacilante? Não encontramos, quanto mais eu luto, quanto mais eu faço alguma coisa, parece que a coisa piora. Aquele velho ditado, né? Aquela velha música, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, se você não pode correr, se não pode ficar, então caminhe, vai devagar, mas com o Senhor, esperando nele, né? Que se o bicho vier, ele vai dar conta dele, em nome de Jesus. Então, Deus se inclina para você. Deus olha para você quando você está lá nesse poço, quando você clama a Ele. Você às vezes está nesse lugar, você clama a Ele, e Ele vem ao teu encontro, Ele tira você desse poço, Ele resgata você dessa situação, Ele tira você e você consegue então firmar os seus passos no Senhor. Você pode estar hoje numa situação assim, que você está lutando, e você não está conseguindo sair do lugar. A sua família está indo de mal a pior, o seu trabalho, seus negócios, sua vida espiritual. Então, nessa manhã, eu digo para você, meu irmão, clame ao Senhor, confie nele, clame a Ele nessa manhã e Ele vai inclinar os seus ouvidos, Ele vai se inclinar para você, como um pai se inclina para um filho e diz, filhinho, o que você quer? Quando a gente vai falar com os filhos, quando eles são pequenos, a gente se inclina, se coloca no mesmo lugar nele. Deus, na sua grandiosidade, faz isso, meu irmão. Nessa manhã Ele está aqui, Ele está se inclinando para você, Ele quer ouvir. O que você quer que eu faça, filho? O que você está precisando? O que você está necessitando? Ele te tira, então, desse lugar terrível. Ele nos tirou desse lugar terrível, e nós temos que lembrar que Deus nos tirou de um lugar, de um charco de lodo. Sempre estar lembrando disso. Quando nós começarmos a nos achar muito, lembre de onde Deus lhe tirou. E saiba que você só é grande porque Ele é grande. Aleluia. O Salmo 40, verso 2, após Ele tirar você desse charco de lodo, Ele vai firmar os seus pés sobre uma rocha. Aleluia. Ele fez isso com Davi, firmou os pés de Davi sobre essa rocha que é inabalável, essa rocha que é indestrutível, essa rocha onde você pode firmar os seus passos, ter segurança, ter certeza do porvir, do amanhã. Essa é a rocha, onde toda a edificação bem construída sobre ela não se abala. Os ventos virão, soprarão contra ela, as tempestades, mas ela ficará firme, porque está sobre a rocha. Deus te firma sobre a rocha, meu irmão. Se você assim crer, se você assim desejar e buscar, sabemos então quem é essa rocha. Essa rocha é Cristo. Essa rocha é o Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que não conheceu e não conhece derrotas e nunca conhecerá, aquele que venceu a morte. Quem já venceu a morte? Alguém na história? Somente Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou, aleluia. Ele é a rocha, Ele coloca os seus pés sobre essa rocha, Ele te limpa, Ele te purifica. Às vezes nessa manhã você pode olhar para a sua vida e dizer, meu Deus do céu, diante de Cristo eu estou imundo. Mas Ele te pega, te lava, te purifica, te limpa e te firma sobre a rocha. Os teus pecados podem ser os mais terríveis, a sua condição pode ser a pior possível, mas Ele te limpa, Ele te firma sobre a rocha. E Ele vai te trazer, então, a condição de ficar em pé. Porque lá no charco de lodo você não conseguia ficar em pé. Mas agora sobre a rocha você fica em pé. E agora você tem segurança. Que é algo maravilhoso. A economia pode ir mal, mas eu tenho segurança que o meu Deus é o provedor. Assim como George Miller olhava as despensas dos orfanatos e eles estavam vazias muitas vezes. Mas ele confiava em Deus. E no dia seguinte Deus trazia as provisões. Deus trazia os mantimentos e aquelas crianças nunca passaram sem ter uma refeição.
Porque George Miller confiava no Deus que tirou ele do lago horrível, tremendal de lodo, e firmou os pés dele sobre a rocha. Eu estava ouvindo um pregador essa semana e ele falava que os filhos deles eram pequenininhos na época e ele estava passando dificuldade financeira, mas os filhos dele sempre abriam a geladeira e tinham a confiança de que quando abria a geladeira, lá tinha comida. Mas os filhos não sabiam a dificuldade que os pais estavam passando. Por quê? Porque eles confiavam no seu pai, na sua mãe. E é assim que Deus quer que nós venhamos agir, meus irmãos. Confiando nele, que nós estamos sobre a rocha, que Ele trará as provisões, que Ele trará as soluções. Ele requer somente que nós confiemos, esperemos nele, com paciência. Isaías 42, 3 fala sobre a cana ferida e o pavio que fumega, não é? Então, a palavra diz, vamos abrir lá em Isaías 42, 3. Estou aqui, já vou ler, irmãos, para nós ganharmos tempo. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará justiça. Ele não quebrará a cana ferida, a cana quebrada. Ele não apagará o pavio que fumega. Jesus olha para mim, Jesus olha para você, Ele te ama. Você está quebrado. Quebrado muitas vezes pelo pecado, pelas dores, pelas dificuldades. Está arcado, está curvado como aquela cana quebrada. Pelas situações adversas que muitas vezes vêm sobre a sua vida. Às vezes você está como um pavio que está se apagando, as suas forças já não estão mais presentes, o vigor já não existe mais, o ânimo já não está mais pegando fogo ali, não tem mais aquela chama. E Ele não te condena. Ele não te condena. Ele não termina de quebrar e nem de te apagar. Ele estende então a sua mão e oferece ajuda, oferece mudança, oferece restauração à tua vida, nessa manhã e até o dia que Ele vier. Ele não te condena. Se o mundo tem te condenado, se a tua família tem te condenado, as pessoas, os irmãos, a igreja tem te condenado, Ele diz, eu não te condeno. Ele não quebra a cana, Ele não destrói ela de uma vez por todas. Ele não apaga o pavio que está terminando, quase apagando por um fio ali. Ele somente pede, filho, creia em mim, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida às minhas mãos. Se coloque nas minhas mãos. João 3,17 diz, porque Deus amou, Ele mandou e enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para me condenar, não para te condenar. Jesus não veio para nos condenar, mas Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus veio para nos salvar. Ele te chama e te diz essa manhã, venha. Como você está? Ah, Senhor, eu estou fraco. Venha, filho. Eu te ajudo. Eu não te condeno. Certamente, hoje é o tempo. É agora. Porque a palavra do Senhor também diz que chegará um tempo em que Ele virá, e então virá para julgar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, apóstolo Paulo falando a Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É hoje, irmãos, é agora. Estamos no tempo em que o Senhor oferece a sua graça, a sua infinita misericórdia. É tempo de nós fecharmos com o Senhor Jesus. De nós realmente tomarmos a decisão de seguir a Jesus radicalmente. Não no meio termo, não no oba-oba, não vamos ver o que vai dar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Eu tenho que decidir, é hoje. Eu vou andar com Cristo, eu vou andar com Jesus, firmado nessa rocha. Eu vou ser radical, eu vou andar na contramão desse mundo.
Porque se assim eu fizer, não estarei perdendo o meu tempo. Estarei sim antecipando muitas vezes as bênçãos e os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Muitos dos planos que Deus tem para a sua vida, às vezes têm sido adiados porque estamos titubeando, não estamos firmados sobre a rocha. Ficamos, será? Não sei. Hoje eu não quero. Amanhã talvez. Não, meu irmão, é hoje. É agora. A decisão é agora. Porque assim, se assim nós fizermos, nós pouparemos nossa família, a nossa vida, os nossos filhos de muitos dissabores. Glória a Deus que eu conheci a Cristo com 14 anos. Seria muito mais ainda maravilhoso se tivesse conhecido a Cristo já ali no ventre da minha mãe. Como é que é isso? Conhecer no ventre da mãe. Leia a Bíblia. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Quando a Maria chegou, estava grávida, encontrou sua prima Isabel. João Batista, que estava no ventre da sua mãe, fez assim, estremeceu, foi cheio do Espírito, porque o Salvador estava no ventre de Maria. Ele chegou, aleluia, o meu Senhor, o meu Redentor chegou, ele está sendo gerado junto comigo, e foi cheio do Espírito Santo. Então é necessidade, meus irmãos, de hoje nós tomarmos essa atitude, de deixarmos as coisinhas, os diz-que-me-diz-que, os probleminhas com o irmão, com a irmã, com o pai, com mãe, com família, acertarmos as coisas, pedirmos que o Senhor nos ajude a andar firmados sobre a rocha. Não existe, meu irmão, lugar bom sem Jesus. Não existe. Sem Jesus não existe lugar bom. E Ele quer te levar junto com Ele. Ele quer que você esteja sempre junto dEle. Ele quer te tratar, Ele quer tirar você desse poço, dessa dificuldade, dessa dúvida, dessa dependência, muitas vezes, das coisas desse mundo. Clame a Ele, e Ele te firmará sobre essa rocha. Salmo 40, verso 3. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Ele restitui a alegria que outrora você perdeu. Ele restitui a certeza que outrora você tinha e agora já não tem mais. Ele restitui e te coloca um hino de louvor, um hino de gratidão, um hino que você diz, Deus está comigo. E você fica aleluiado, você fica entorpecido, você fica cheio da presença dEle. Porque Ele coloca esse hino de louvor nos seus lábios. Ele coloca, Ele restaura, Ele produz, então, na sua vida um testemunho. Que você um dia estava num charco de lodo e hoje está com seus pés firmados sobre a rocha. As pessoas olharão para você e não verão você, verão a Cristo, verão a Deus em sua vida. A sua história contará, então, a história do amor de Deus. A sua vida será um hino de louvor. Um hino de louvor. No versículo 4, para encerrar aqui, trazer então uma conclusão de Isaías, do Salmo 40, eu já estava lá no Isaías, tem que voltar aqui. Salmo 40, verso 4, tu és o meu rei. 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado, mais que feliz é aquele homem que tem a sua confiança no Senhor, nessa rocha, que não se atenta, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores,
que não anda pela força do seu próprio braço, que não se estriba no seu conhecimento, mas que confia no Senhor. Esse homem é bem-aventurado, esse homem é mais que feliz, porque confia no Senhor Jesus, aquele que tirou ele daquele tremendal, naquele poço de lama, que perdoou os seus pecados, que limpou sua vida, que firmou ele sobre a rocha, que lhe deu condições de andar agora firme, com a cabeça erguida. Então, esse homem é mais do que feliz. E Deus quer que você seja mais que feliz. Deus quer que você seja mais do que feliz. Mais do que você tem pedido. Mais do que você tem pensado. Os pensamentos pequenos que você tem tido não são os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Ele me faz andar em lugares altos. Ele te faz andar em lugares altos. Se você assim confiar e entregar a sua vida totalmente a Ele. Nessa manhã, você clame a Ele. Quando o pastor chamar aqui você para orar, você que está em casa, coloque-se diante da presença de Deus. Entregue a sua vida a Cristo. E se você já entregou, mas por algum motivo você hoje já não tem mais a fé que você tinha outrora. Você se sente que você está fraco. Você sente que parece que a tua oração não passa do teto. Você não sente mais a presença de Deus. Realmente, às vezes, nós não sentimos, porque a fé não é por sentimento. Mas como é gostoso sentir, não é? Como é gostoso sentir a presença de Deus, sentir o toque do Espírito. Como é gostoso sentir que parece que a nossa oração sobe ao trono de Deus. Como é maravilhoso isso. Isso é maravilhoso, não tem preço que pague. Então peça a Ele nessa manhã, clame a Ele, peça a Ele socorro, e Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir a tua angústia, a tua dificuldade. Requer que muitas vezes você venha abrir a boca e falar com Ele. Para que então todos os seus sentidos, praticamente, só o paladar e o olfato e a visão, não, mas o seu ouvido, venha estar então recebendo esse feedback de que está saindo de você algo, que você está colocando diante de Deus. E isso vai produzir algo. Falar produz transformações, a confissão. O salmista Davi, no Salmo, disse: enquanto calei-me, envelheceram os meus ossos, e o meu humor se tornou como sequidão de estio, mas confessei a ti o meu pecado. E aí acontece a maravilha, aí acontece a transformação. Então, nessa manhã, eu quero que você, meu amado irmão, seja mais que feliz, e o Espírito muito mais quer que você seja mais do que feliz, mas que você relembre sempre de onde você saiu e em quem você está agora. Firmado sobre a rocha, firmado sobre Jesus, o autor e consumador da tua fé, aquele que perdoa os teus pecados, que pode curar as tuas enfermidades e que pode fazer você um homem e uma mulher completa. Amém, irmãos? Essa palavra que eu queria trazer para vocês essa manhã, e quero e desejo, como pastor, que vocês tenham uma vida plena. Tenham uma vida plena, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das aflições. E que vocês desejem ardentemente estar sempre na presença de Jesus, sempre na sua santa presença, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos olhando para trás, mas olhando sempre para o autor e consumador da sua fé, olhando para o alvo. Ele certamente fará com que você venha completar a carreira, e lá na frente você possa guardar a sua fé, porque Ele está te esperando. Ele está te esperando como o pai esperava o filho pródigo que saiu da casa. Ele está te esperando com os braços abertos. Ele quer
que você volte para a casa do Pai. E que de lá você não saia nunca mais. Que você possa curtir os churrascos dos novilhos cevados, na presença gloriosa do teu Pai, que cuida de você, que enxuga a tua lágrima, como diz lá em Apocalipse, que lá Ele enxugará toda lágrima. Isso é maravilhoso. É motivo de você alegrar-se. É motivo de dizer: Jesus, eu te quero agora, eu quero hoje. Eu quero mais da sua presença. Eu quero andar em santidade, eu quero andar em novidade de vida. Eu quero andar cheio do teu Espírito. Eu quero gritar mais ainda. Eu sei que o Senhor não é surdo, mas eu quero gritar para que a minha alma surda escute que o meu Deus me ama e que Ele cuida de mim. Não é mais motivo de você andar cabisbaixo, andar encaramujado, introspectivo dentro das suas dificuldades, dos seus lixos que muitas vezes nós introduzimos dentro da nossa alma. É necessário que o Espírito faça uma limpeza e tire todo esse lixo. E aí coloque, então, os tesouros do céu. Amém? Jesus te ama, meu querido, não esqueça disso. Quando você pensar, ninguém me ama, ninguém me quer, Jesus te ama, Ele te quer. Quando você disser assim, meu Deus, como eu sou miserável. Não, você tem a maior riqueza que um homem pode ter, que é a salvação. E o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe e que o Senhor sempre esteja falando ao teu coração, amado irmão. Em nome de Jesus, amém.